Opa, delistas, aqui é o Joey e hoje eu tô trazendo um vídeo para vocês, rapaz, que olha só, é um vídeo que era muito aguardado, que eu tô desenvolvendo ele há alguns anos, estava reunindo muita informação para trazer, que eu já pretendia trazer ele há muito tempo, que é um vídeo desmentindo os hacks do Yugi. Pois é, todo mundo sabe a fama do hack, que Yugi trapaceia, que não sei o que. Esse vídeo inteiro eu vou bancar o advogado do faraó, pois é, eu vou refutar todos os famosos hacks. Porque, sério, todos os vídeos que eu posto sobre trapaças, alguém sempre comenta citando o Yugi como o maior dos trapaceiros. Então, nesse vídeo, eu vou acabar de vez com esse meme do Yugi Hacker. Eu vou explicar todas as jogadas e tudo certinho. Então aí, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal se você for novo. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, para começar, eu tenho que explicar algumas coisas que o pessoal não entende. Primeira coisa, nunca compare o TCG ao anime ou mangá, porque ao contrário do que muita gente acredita, que acha que o TCG veio primeiro, não. Na verdade, o mangá de Yu-Gi-Oh! É de 1996 e o mangá que deu origem a tudo. O mangá era focado nos jogos das trevas, demoram para as cartas entrar na história. Então, por isso, foi o mangá que deu origem ao TCG, e não o contrário. Tem muitas cartas que apareceram primeiro no mangá e só depois no TCG. Tanto é que muitas cartas foram nerfadas quando foram adaptadas no TCG. Os deuses egípcios e outras cartas que eu vou citar aqui que são bem mais fortes no anime. Então, muitas cartas possuem efeitos diferentes no anime e no mangá. TCG, mangá e anime não se comparam, beleza? Então, a origem de muitos desses supostos hacks do Yugi são de interpretações erradas, usando o card game como base, quando na verdade não deve ser feito isso, porque o anime é outra coisa. Outra coisa que eu também tenho que explicar, já que eu vou começar falando do Reino dos Duelistas, eu pretendo fazer em ordem cronológica, eu quero explicar algumas coisas das regras do Reino dos Duelistas. Kazuki Takahashi, quando criou a história do Reino dos Duelistas, ele ainda estava desenvolvendo direito a história do card game, ele não criou de uma noite para outra, ele foi fazendo devagarzinho. Então, inicialmente, ele baseou em regras de RPG, ele era muito fã de RPG, então ele seguiu várias lógicas de RPG, como por exemplo, monstros de fogo têm vantagem contra plantas e etc. Ele usou várias situações de lógica. Então eu vou explicar aqui algumas jogadas que foram feitas nem só pelo Yugi, mas feitas pelo Joe e outros jogadores, que algumas pessoas pensam que são hacks ou trapaças, mas na verdade são só um erro que foi feito pelo próprio anime, ou até que não foi feito pelo anime na versão original, mas sim na versão 4Kids. Um exemplo disso é quando os personagens por algum motivo setavam um monstro na zona de magia armadilha. Por exemplo, o Joey, em alguns duelos, ele coloca o Mago do Tempo na zona de magia armadilha. E na verdade isso não é uma trapaça nem um hack, é um erro do anime. No mangá, o Mago do Tempo ele é uma carta mágica, por isso que o Joey seta. O Copiador também é uma carta mágica, então todas as cartas que vocês viram no anime que eram monstros e que foram setados, eram cartas mágicas. Aí você se pergunta, por que eles viraram monstros no anime? Porque na época que o anime do Almoço estava sendo feito, algumas cartas já estavam saindo no TCG, e o Mago do Tempo saiu como um monstro no TCG. Então, para seguir o TCG, eles adaptaram como um monstro, mas infelizmente eles não alteraram o duelo. Ou seja, o duelo seguiu o mesmo do mangá, quando na verdade eles deviam ter feito algum tipo de alteração para não causar essa estranheza do Mago do Tempo ser setado. Mas o engraçado é que depois isso foi algo que se tornou realidade no TCG, com o monstro Toy, que é um monstro que pode ser setado na zona de magia armadilha. Então isso é um exemplo de um erro que foi causado pelo anime. No mangá tá tudo certinho. Então outro exemplo aqui não foi causado pela versão original do anime, mas pela versão 4Kids. Que é, por exemplo, monstros de fusão sendo invocados normalmente, como o Guerreiro da Espada de Chama Dourado, do Joey, que ele tem a cor de um monstro fusão e é invocado normal. Isso acontece porque no anime original e no mangá, o Guerreiro da Espada de Chama Dourado é um monstro normal. Ele é um monstro normal, mas porém no TCG, quando ele foi adaptado, na época, por ser um monstro que era considerado meio forte, um monstro com 1800, ele foi transformado numa fusão. Por isso, quando o Guerreiro da Espada de Chama Dourado chegou na América do Norte, ele já veio como monstro fusão, o que fez a 4Kids adaptar ele como monstro de fusão na nossa versão dublada. Então esse foi um erro que foi causado pela 4Kids. Outro erro que foi causado pela 4Kids, que virou um hack que todo mundo considera um hack do Yugi, um hack famoso do Yugi, é o Yugi ativando uma trap da mão, ativando a espada Força da Luz contra o Harry Hunter que usava o Exódia. Ativa essa carta, bane uma das cartas da mão do Harry Hunter, ele não consegue completar o Exódia por causa disso. E o Yugi faz isso ativando a carta direto da mão. Na nossa versão ele faz isso com a carta sendo uma trap. Porém, como eu expliquei, isso foi um erro da 4Kids, porque na versão original e no mangá, a espada Força da Luz é uma carta mágica, por isso que o Yugi pode ativar ela direto da mão. Na nossa versão, a 4Kids não pensou que isso ia ficar estranho e resolveu fazer o Yugi ativar ela direto da mão. Apesar de que hoje em dia até existem algumas traps que podem ser ativadas diretamente da mão. A Impermanência Infinita é um exemplo de carta armadilha que pode ser ativada da mão no TCG.
Então o Yugi não fez nenhum hack, só foi a 4Kids que adaptou a carta como uma trap. Na verdade era uma carta de magia no mangá. Então vamos entrar aqui nas questões polêmicas. Eu vou falar de cada jogada polêmica do Yugi, eu peguei aqui as mais famosas. Vamos começar em ordem cronológica. Eu vou começar pelo duelo com Mako Tsunami, a famosa jogada de destruir a lua. Vamos explicar como é que essa jogada funciona. No anime, o Yugi usa a carta da lua mística e o sabre de prata, fazendo ele ganhar pontos de ataque. O que acontece? No mangá, a lua mística na verdade é uma carta contínua, uma magia contínua que quando é ativada, ela aumenta o ataque dos monstros besta, porém ela aumenta em 30% a área do mar do campo. Lembrando que o reino dos duelistas usa o sistema de campo. O campo possui tantas porcentagens de mar, tanta porcentagem de terra. Então quando o Yugi usa a lua mística, ele aumenta a porcentagem da área do campo do mar. Agora vamos lá à explicação do porquê quando o Yugi destrói a lua, ele consegue limpar as cartas do mar. O reino dos duelistas era baseado em regras de RPG, então tinha muita situação de lógica, como cartas de fogo terem vantagem contra cartas de planta e etc. Aqui é a mesma coisa, é uma questão de lógica, usando a lógica de que a lua altera as ondas do mar. Quando você remove a lua do campo, você remove automaticamente o mar. Então é basicamente essa mesma lógica. O Yugi usou o soldado gigante de pedra, alterou a posição dele de ataque e destruiu a lua. Quando a lua é destruída, o mar é limpo. Isso também acontece porque o Mako colocou os monstros dele do mar na área de mar que estava coberto pelo efeito da lua mística. Ou seja, quando ela saiu do campo, o mar acabou sendo limpo. Eu sei que parece estranho mesmo explicando, mas é essa a explicação. É uma regra baseada em RPG e que se tornou canônica no TCG, já que eles querem no TCG a carta Ataque à Lua, que é uma carta que faz os monstros de rocha poderem destruir uma carta mágica no campo. Inclusive na arte nós temos o soldado gigante de pedra atacando a carta da Lua. Agora o próximo duelo é o duelo Yugi com o Kaiba do Paraguai, o Kaiba fantasma lá que não tinha nada de fantasma. Bom, nesse duelo o Yugi usa a Elfa Mística e ela fica um tempo no campo, depois o Yugi invoca o Dragão Branco de Olhos Azuis e o Yugi faz a Elfa Mística aumentar os pontos de ataque do Dragão Branco de Olhos Azuis. Aí você já pode dizer, pô, isso aí é um hack, porque a Elfa Mística é um monstro normal, ela não tem esse efeito. Como é que ela vai aumentar os pontos de ataque do Dragão Branco de Olhos Azuis? A resposta é, isso também não é um hack do Yugi. Isso é um erro das pessoas de confundirem o TCG com o anime e o mangá. O anime e o mangá têm regras diferentes, já veio antes do TCG. Então no anime ou no mangá, a Elfa Mística tem sim um efeito. O efeito dela é que ela pode criar encantamentos no campo e adicionar os pontos de ataque dela a um outro monstro. Então no mangá tem certinho lá o efeito dela. Então por isso muita gente acaba achando que isso é um hack do Yugi. Ele tem aumentado os pontos de ataque do Dragão Branco de Olhos Azuis porque a Elfa Mística foi nerfada no TCG, transformaram ela num monstro normal. Tanto é que hoje em dia eles canonizaram a Elfa Mística com efeito, já que eles lançaram uma versão da Elfa Mística que tem um efeito. A arte da carta é totalmente inspirada no mangá, é uma arte muito bonita. E agora vamos a talvez, acho que a jogada mais polêmica do Yugi, que é a famosa jogada da flecha viva e o mamute fantasma. Vamos lá, eu vou explicar isso aqui direitinho. No duelo entre Yugi e Kaiba, Kaiba invocou o Dragão Supremo de Olhos Azuis e Yugi montou uma estratégia para derrotar o Dragão Supremo de Olhos Azuis, que é usar a flecha viva, a polimerização e o mamute fantasma. E bom, qual é a explicação dessa jogada? O erro dessa cena é o pessoal achar que o que Yugi fez foi fundir com a polimerização a flecha viva e o mamute fantasma, achando que a flecha viva é tipo um T-Miles que consegue se fundir com monstros. Não, o efeito da flecha viva é o seguinte: é uma carta que permite você usar efeitos de magia nos monstros do oponente. Ou seja, o que Yugi fez não foi fundir a flecha viva com o mamute fantasma, foi usar a flecha viva para dar alvo no Dragão Supremo de Olhos Azuis, fazer ele poder ser alvo da polimerização, usar a polimerização e fundir o Dragão Supremo de Olhos Azuis com o mamute fantasma. Então os dois se fundiram. E pelas regras do reino do duelista, quando um monstro de antimatéria se funde com um monstro de matéria, esse monstro vai apodrecer. Ou seja, por isso que o Dragão Supremo de Olhos Azuis vai decompondo. Então é uma jogada que é até simples de entender. O que o Yugi fez foi uma super polimerização, só que nerfada naquela época. O Yugi só fundiu o monstro dele com o monstro do oponente. O próximo suposto hack do Yugi é um que é até bem simples de explicar. Eu poderia nem me dar o trabalho de explicar ele. É a famosa jogada do Yugi envelhecer o Mago Negro e fazer o Mago Negro ficar mais forte, com o efeito do Mago do Tempo no duelo de Joy contra Yugi. Primeira explicação é que isso é a versão do anime. Esse duelo é filler, ele não acontece no mangá. No mangá, Yugi e Joy não duelam. Quando o Yugi e Joy vão se enfrentar, os dois fazem um acordo e o Yugi vai direto para a final. Porque Yugi e Joy ficam com medo de que se eles se duelarem, o Pegasus pode descobrir todas as jogadas dele. O que para mim é uma desculpa que nem faz muito sentido, porque o Pegasus lê a mente, então tanto faz se o Yugi e Joy tenham jogadas escondidas.
No anime eles fazem um duelo entre os dois, que inclusive é um duelo muito épico, eu acho que é um dos melhores duelos do Reino dos Duelistas. E bom, em determinado momento do duelo, o Joey usa o efeito do Mago do Tempo, o Mago Negro está no campo do Yugi e o Dragão Bebê está no campo do Joey. O efeito do Mago do Tempo é passar o tempo, fazer os monstros envelhecerem. Então quando o Mago do Tempo faz isso, o monstro do Yugi também envelhece. O Mago Negro vira o Sábio Negro e ele fica mais forte. Aí você deve estar se perguntando, pô, isso aí foi um hack do Yugi, o Mago Negro não pode fazer isso. Você se esqueceu que quem deu o Mago do Tempo pro Joey foi o Yugi, é uma carta do Yugi. Se o Yugi tinha o Mago do Tempo, era por algum motivo, então com certeza ele tinha essa carta porque combava com o Mago Negro. Apesar disso só acontecer no anime. Então faz todo sentido o Yugi ter um combo pro Mago do Tempo. Chegando finalmente na Batalha da Cidade, antes de explicar esse hack, eu quero explicar algumas coisas da Batalha da Cidade que já desmentem um monte de hack do Yugi. Uma das regras da Batalha da Cidade é que cartas de magia podem ser ativadas no turno do oponente. Ou seja, um monte de carta de trap que foi adaptado hoje em dia para o TCG, originalmente no mangá e no anime eram cartas mágicas, já que o Kaiba permite que as cartas de magia sejam ativadas no turno do oponente, desde que elas estejam setadas, elas não precisam ser uma magia rápida. Por isso, no duelo entre Yugi e Kaiba, o Yugi ativa o pote da ganância no turno do Kaiba. Mas agora falando de um hack específico da Batalha da Cidade, que eu acho que é o que o pessoal mais lembra, é o de Yugi contra Strings. Strings é aquele cara lá que estava sendo controlado pelo Merrick e que usava o Slifer. Em determinado momento do duelo, o Yugi colocou o Buster Blade em campo e o Buster Blade ficou mais forte por causa do Slifer. Mas aí você pode dizer, pô, mas tá errado, isso é hack, porque o Slifer só tem dragão no nome, ele é do tipo divino, então não faz sentido o Buster Blader, que é o monstro que fica mais forte, dependendo do número de monstros dragões que existem no campo, ficar mais forte com o Slifer. O que você não sabe é que no anime e no mangá é diferente. No anime e no mangá os deuses possuem tipos, eles não são só tipo divino, eles possuem dois tipos. O Slifer tem o tipo dragão, o Obelisco tem o tipo guerreiro e o Ra é tipo máquina. Isso é tão verdade que no jogo Yu-Gi-Oh! The Secret Cards, que é um jogo de Game Boy Advance que é totalmente baseado nas regras do mangá, os três deuses possuem os dois tipos, tipo divino e os tipos secundários, dragão, máquina e guerreiro. Por isso, o Buster Blader pode ficar mais forte sim com o Slifer no campo, porque o Slifer no anime e no mangá possui tipo de dragão. Bom, eu trouxe aqui todos os hacks que eu lembrei de cabeça, que são os mais famosos. Se você lembra de algum que eu não falei nesse vídeo e você considera hack, deixa aí que eu posso fazer uma parte 2. Eu pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo desmentindo os hacks do Jaden, que é outro personagem também que dizem que faz hack, essas coisas assim. Mas não tem nada disso. E eu espero ter conseguido matar esse meme do Farol Hacker, porque sério, todo mundo comenta isso. Todo vídeo do Farol é Farol Hacker, quando na verdade não tem muito de hack. Mas enfim pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e é isso, nos vemos em breve com mais um vídeo, fiquem com Deus e tchau, fui!